Boa noite, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje, do nosso mini curso de CPA 20, é referente aos fundos de investimento, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de fundos de investimento, a tributação, visto, tá? Então, nós vamos ver de uma maneira resumida cada um dos fundos, mas o que importa é o que cai realmente na prova sobre esses fundos, tá? Então, inicialmente, vamos começar falando sobre os tipos de fundo de investimento, como que ele é composto, tá? Então, os fundos de investimento, ele é composto no mínimo por 95% de cotas de outros fundos em cotas, tá? Então, quando se fala de fundos, ele está falando então de cotas de outros fundos, tá? Cotas de outros fundos de investimento acabam gerando então um determinado fundo na qual vai ser investido. A cota nada mais é do que a fração do patrimônio líquido. Tá? Então, é uma parte desse patrimônio líquido, onde a cota ele é divulgado diariamente, e a liquidação ela ocorre no máximo em D mais 5 após a liquidação. Então, vamos imaginar, professor, eu quero investir num fundo de investimento com atrelado ao Ibovespa. Como que funciona isso? Bom, então significa que ele vai ter no mínimo 95% de cotas de todos os fundos do Ibovespa, tá? Então, de ações do Ibovespa, onde ele vai ser diariamente divulgado qual é a sua posição, qual é o valor que você está tendo de rentabilidade. E no momento onde você vai investir nesse fundo, determinado fundo, ele vai estar lá a liquidação e cotização, tá? A liquidação ela deve ser no máximo num dia útil mais 5, tá? Após a cotização. Quem que participa dos fundos? Aqui está uma determinação de uma hierarquia dos fundos de investimento, tá? Então nós temos inicialmente o administrador do fundo de investimento, que é como se fosse um presidente do fundo, tá? Então ele é o grande responsável pelo fundo, é quem recolhe o imposto de renda do fundo. É esse administrador que vai responder a CVM, ele quem contrata os demais e ele que faz o apressamento dos ativos, tá? O gestor ele vem numa hierarquia abaixo do administrador, tá? Ele é como se fosse um gerente do fundo de investimento. Então ele gere a carteira, né? Como o próprio nome já diz, o gestor é quem vai gerir a carteira de investimentos. É ele quem compra e vende os ativos que vão compor esse fundo de investimento, tá? Aí depois vem o custodiante. Então nós temos o administrador, que é o presidente, o gestor é quem vai fazer a compra e venda dos ativos, quem vai gerir a carteira, e o custodiante fosse o tesoureiro. Tá? Pensando do lado de bancos, é como se fosse o tesoureiro, é quem vai guardar os ativos, é quem vai fazer a conta corrente do fundo, quem vai administrar essa parte financeira do fundo. Aí nós temos o distribuidor, que é quem vende o fundo de investimento, né? O vendedor, é ele quem vai comercializar as cotas, então. E aí, o cotista, que é quem tem a fundo, no caso, nós podemos ser cotistas, tá? E tem o auditor independente, que ele é contratado pelo menos uma vez ao ano e vai auditar as contas do fundo, que é onde vai verificar se está tudo certo, tá? Existem algumas políticas de investimento. Quando você vai determinar a escolha do fundo, de acordo com essas políticas, você vai ver qual é a característica de cada fundo. Então, tem o fundo passivo, que ele vai acompanhar o benchmark, onde ele vai dar menor risco. Tá? Então, quando ele acompanha o benchmark, ele vai acompanhar uma referência. Tá? Então, acompanhando essa referência do fundo, ele não vai ter valor de ultrapassagem. Tá? Então, quando você vê que é um fundo passivo, ele vai ter um menor risco, mas, consequentemente, também vai ter uma menor rentabilidade. Aí tem o ativo, né, o fundo ativo, que ele busca superar o benchmark. Então vai ser mais agressivo esse determinado fundo de investimento, também consequentemente corre mais risco, mas pode também dar uma rentabilidade maior, como também pode dar rentabilidade menor ou até negativa, tá? E tem o fundo de investimento alavancado, que vai atuar além do patrimônio líquido. Então ele pode perder mais do que investiu. Nesse caso, pode acontecer então de você ter perdas significativas, perder até todo o valor que você tem, tá?
até superior ao valor do que você investiu. Aí vem sobre as taxas do fundo. Temos algumas taxas. Quando vocês vão, por exemplo, investir em determinado fundo de investimento, tá lá. Se você olhar as informações desse fundo, vai ter informando quanto que você vai pagar de taxa de administração, se você vai ter uma taxa de ingresso, se você vai ter uma taxa de... Então, são tipos de taxas que compõem o fundo. A taxa de administração tem como características de poder ser reduzido em assembleia. Então, quando tem convocação de assembleia, pode acontecer de ser reduzida. Ele pode ser cobrado em perdas, não somente sobre os ganhos, tá? A taxa de administração, ela pode ser cobrada tanto em perdas quanto em ganhos dentro do fundo. Ela vai incidir sobre o patrimônio líquido do fundo e ele é dado por um percentual anual, tá? Então, um percentual anual que ele é deduzido diariamente. Então, quando você observar, por exemplo, eu tenho uma conta numa corretora, tem um determinado fundo de investimento, vocês vão observar lá que você tem um valor X, que é o valor bruto, e aí embaixo tem um valor líquido, né? Esse valor líquido ele já é deduzido dos impostos que você tem, que você cobra, e ele é deduzido também essa taxa de administração e outras taxas que compõem o fundo. Então ele afeta o valor da cota. Ele acaba reduzindo o valor da sua cota. Tá? Tem as taxas de ingresso, que a taxa, como o próprio nome já diz, ingresso quando você está ingressando em um fundo, então é a taxa sobre o aporte. Grande parte dos fundos não cobram essa taxa de ingresso, tá? Até para ter um incentivo sobre o ingresso num fundo de investimento. Mas existem sim fundos que podem cobrar a taxa de ingresso. Temos a taxa sobre resgate, né? Então, que ela incide sobre o resgate. E a taxa de performance, quando o próprio nome já diz, que vai ser cobrado sobre a performance do fundo. Então, é sobre o ganho excedente. Um fundo que tem como característica dar um valor, tem como previsão dar um valor X sobre o que foi investido, e se ele tem um valor superior, né? Vamos dizer que então o gestor do fundo conseguiu fazer um milagre ali, né, de gerar um ganho excedente, então pode ser sim cobrado uma taxa de performance. E essa taxa de performance ela é cobrada semestralmente, tá? Que é quando é analisado então o balanço do fundo, tá? Temos a questão da linha d'água que tem na taxa de performance, que é uma impossibilidade de o gestor ser remunerado sem que o desempenho realizado seja superior àquele quando do último pagamento de performance, tá? Então essa é a ideia da linha d'água, que é justamente para fiscalizar, entre aspas, tá? Para você conseguir observar os resultados passados e para impedir, então, o gestor de ser remunerado sem que o desempenho foi realmente realizado, tá? E a taxa de performance ela só é cobrada após todas as outras taxas, tá? Então, se realmente, depois de todas as outras taxas, foi verificado que existe um ganho excedente, aí sim pode ser cobrada uma taxa de performance. Nós vimos sobre a assembleia, né? A convocação de assembleia, a taxa de administração pode ser reduzida em assembleia, mas o que são essas assembleias? A assembleia, ela é uma convocação, tá? Então, ela é convocada uma assembleia para colocar, né, sobre questões do fundo, tá? Então, a competência da assembleia é basicamente para aumentar a taxa administrativa, tá? É muito raro ser convocado uma assembleia para redução de taxa administrativa. A competência dela geralmente é para aumento de taxa administrativa. E o convite da assembleia, ele é feito 10 dias de antecedência. Então, pelo menos 10 dias de antecedência tem que ser feito. Tá? Então, isso cai em prova da Ambima, perguntando quantos dias é o mínimo para ser cobrado, né, para ser convocado uma assembleia. 10 dias de antecedência. Qualquer número de cotistas, não importa quantos cotistas que tem dentro de um fundo, tá? Para se ter assembleia, não tem um número mínimo de cotista. Porém, um cotista ele tem que ter no mínimo 5% do total da, da quantidade total de cotas do fundo para poder solicitar uma assembleia. Tá? Então,
Qualquer cotista com no mínimo 5% do total pode solicitar a assembleia. Aí vamos ver sobre os tipos de investidores, tá? Isso cai bastante na prova da CPA, tanto 10 quanto 20, que nós temos dois tipos de investidores, os investidores profissionais e os investidores qualificados, tá? Veja bem, todo investidor qualificado, ele também é um investidor profissional. Porém, todo investidor profissional não é um investidor qualificado, tá? Bom, qual que é a característica dos investidores profissionais? Investidor profissional é um investidor de pessoa física ou PJ com mais de 10 milhões. São instituições financeiras, seguradoras, entidades de previdência, fundos e clubes. E investidores não residentes. Investidor qualificado é uma pessoa física ou PJ com mais de 1 milhão, tá? Minto, tá, pessoal? Então, o investidor qualificado, o investidor profissional, ele também é qualificado, tá? É o contrário, o investidor profissional é também qualificado. Aqui tá invertido, porque o investidor qualificado é PF ou PJ com mais de 1 milhão, certificação CVM, investidores profissionais, tá? Tá invertido aqui. Temos a classificação CVM sobre os tipos de fundos, tá? Então, nós temos o fundo de renda fixa, que é um fundo atrelado à taxa de juros ou índice de preços, onde no mínimo 80% desse fundo vai ser composto, tá, de renda fixa, e a performance é cobrada somente para investidor qualificado, tá? A renda fixa de curto prazo são títulos públicos ou privados indexados. O prazo médio é menor de 60 dias, por isso que ele é de curto prazo. E o prazo máximo de cada ativo do fundo de renda fixa, ele é igual a 375 dias, tá? Então a performance também é cobrado somente para investidor qualificado. Pessoal, houve uma dúvida aqui, tá? Na hora que eu estava explicando. Sobre investidores qualificados, sim, não está invertido não, tá? Todo investidor profissional também é investidor qualificado, tá? Não o contrário, conforme eu tinha passado aqui para vocês. Justamente por isso, a performance só é cobrada sobre investidores qualificados, tá? Não sobre investidores profissionais. A renda fixa referenciada é um tipo de fundo de investimento, tá? Na qual o próprio nome referenciado significa que vai ser levado em consideração um índice de referência, tá? Então, no mínimo 95% dessa carteira vai ter um índice de referência. Ele é um título público de baixo risco, tá? E ele também é cobrado performance somente para investidor qualificado. O fundo de renda fixa referenciado, ele tem como característica essa, tá? Baixo risco, uma rentabilidade menor, tá? Então vocês vão verificar quanto menor o risco que se corre, menor é a rentabilidade também dos fundos, tá? Tem a renda fixa simples, o fundo de renda fixa simples, que é um fundo atrelado a títulos públicos ou privados, com o mesmo risco. Então, mínimo de 95% de títulos públicos ou privados, não tem performance e não precisa de análise de perfil do investidor. Esse é um fundo de renda que ele é baixo risco mesmo, é uma questão onde ele dá um baixo rendimento, então não precisa ter a questão da análise do perfil do investidor para ser feito, tá? Aí tem o fundo de renda fixa atrelado à dívida externa, que é títulos de dívida externa. Ele é no mínimo 80% da carteira com fundos, né, de dívida externa. E a renda fixa de crédito privado, que ele é levado em consideração nas companhias privadas, mínimo de 50% de títulos de companhias privadas e a questão de ciência de risco. Temos os fundos de ações, são muitos fundos, tá, gente? Então, isso aqui na hora de vocês estudarem para a prova, aqui eu coloquei bem resumido mesmo do que cai na prova, a quantidade, o percentual mínimo de quanto que vai ter de cada uma de referência, tá? Por exemplo, aqui o nosso fundo de ações, ele é um fundo atrelado a ações, bônus de subscrição, BDRs, tá? Onde no mínimo 67% desse fundo deve ser composto por esses elementos, tá? E ele é permitido também cobrança da taxa de performance.
Temos ações no mercado de acesso, que são companhias em mercados de acesso. Também, no mínimo, 2/3 desse fundo deve ser composto por companhias em mercados de acesso. Tá? Também é permitido performance. A cambial, o próprio nome também já deixa claro, são fundos atrelados à moeda estrangeira, onde no mínimo 80% do fundo deve ser composto de moeda estrangeira, permitido taxa de performance. O fundo multimercado, que o próprio nome também já diz, que são vários mercados, são a compra de vários títulos de mercado, não há um mínimo para cada, tá? E é permitido cobrança de taxa de performance. Como que funcionam as tributações dos fundos de investimento? Nós vimos na última aula as tributações em relação a renda fixa, renda variável, né? Por exemplo, a renda fixa tem cobrança de IOF, renda variável não tem cobrança de IOF. Na tributação dos fundos de investimento também, nós temos uma nossa característica. A característica deles, como são fundos, que eles são compostos também por vários tipos, não existe diferenciação. Todos os fundos de investimento têm cobrança de IOF, a não ser, né, no fundo de ações. Nós vimos que em ações não há cobrança de IOF, os fundos de ações também não têm cobrança de IOF. Porém, o imposto de renda é cobrado em todos os tipos de fundos. Ali na frente nós vamos ver qual que é o percentual, tá, da tributação, mas aqui é só para deixar claro como que funciona a questão da tributação. Temos o Come Cotas, tá? Como que funciona o Come Cotas? A ideia do nome já diz, tá? Comer parte da cota, cobrar imposto então sobre as suas cotas, que é justamente uma antecipação semestral do imposto. Ele é cobrado sempre em maio e novembro do ano, onde ele vai reduzir o número de cotas sem alterar valor, tá? Então ele come cotas, ele reduz o número de cotas sem alterar o valor, tá? Então no curto prazo ele é cobrado 20%, no longo prazo 15%. Nos fundos de ações não possui o come cotas, tá? Sobre os tipos de tributação, nós vamos ver agora a questão do imposto de renda. Nós vimos que quando nós falamos de renda variável em ações, tem a diferença, né? Day trade é cobrado 20%. Quando nós temos swing trade, né, quando não é feito no único dia, a compra e venda é cobrado 15%. O imposto de renda, ele é cobrado 15% nas ações, tá? Independente do prazo que você ficar com ele. Então leva a característica das ações mesmo da renda variável, é cobrado um imposto de renda de 15%. Já no caso do imposto de renda para outros fundos de investimento, ele é diferenciado por curto prazo e longo prazo. Então, até 180 dias do fundo de investimento do curto prazo é cobrado 22,5%, tá? E mais de 180 dias, 20%. E quando nós falamos de longo prazo, né, acrescenta então de 181 dias, né? De 6 meses a um ano é 20% cobrado de imposto de renda. De um ano a 2 anos é cobrado 17,5%. E se você ficar mais de 3 anos é cobrado 15% de imposto de renda, tá? Então, justamente quando você está buscando um fundo de investimento, é um fundo a longo prazo, que é onde você vai pagar menos imposto de renda, e o imposto de renda ele vai incidir sobre o seu lucro, tá? Vamos falar sobre o FDIC, tá? Que é o nosso fundo de investimento de direito creditório, onde ele tem que ter no mínimo 50% relacionado a direito creditório, não tem uma aplicação mínima para esse fundo de investimento. Ele é permitido somente para investidor qualificado, por isso que eu deixei ele à parte dos outros fundos. E ele tem 2 tipos de cota, que é a cota sênior e a cota subordinada, tá? Vocês podem estar vendo na apostila depois mais detalhadamente sobre cada uma das cotas, até porque na prova ele só cobra, né? Na prova da CPA 20 só cobra a questão dos tipos de cotas que tem no fundo de investimento de direito creditório, tá? Aí nós temos também um fundo de investimento imobiliário, que está na moda hoje em dia, né? O pessoal investir em fundo de investimento imobiliário, que é um fundo fechado,
ele é cobrado imposto de renda sobre o dividendo. Minto. O imposto de renda sobre o dividendo ele é isento. Ele é cobrado imposto de renda apenas sobre o lucro, que leva em consideração igual aos outros fundos de investimento, 20%, tá, sobre o lucro do seu fundo de investimento. E ele deve distribuir 95% do lucro, tá? Então, 95% do lucro desse fundo deve ser distribuído entre os cotistas. Bom, todo fundo de investimento deve ser composto por uma ordem de documentos, tá? Então, todos os fundos devem ter um regulamento, deve ter as informações complementares, uma lâmina com informações essenciais e o demonstrativo de desempenho, tá? Então, dentro disso, dentro do regulamento vai ter as regras do fundo, o registro do fundo e as taxas que serão cobradas desse fundo. Nas informações complementares, vai estar dizendo sobre o tipo de risco, se é um fundo de risco alto, ou risco médio, ou risco baixo, qual a tributação que é cobrada, né? Nós vimos que cada tipo de fundo de investimento há uma tributação diferente. Se ele é de curto prazo, de longo prazo, um fundo de investimento de ações. Nós vimos, dentro da lâmina também vai estar dizendo qual é o público destinado, né? A esse fundo de investimento, as políticas e as condições necessárias para ser investidor, e o demonstrativo de desempenho vai estar trazendo, então, a rentabilidade e as despesas que foi feito, né? Talvez um cálculo de se esse fundo já está em andamento de tempos passados. Existe uma classificação Ambima para cada tipo de fundos de investimento, tá? E ele é definido em 3 níveis. O primeiro nível é sobre a classe de ativos. Então, se nós estamos falando de um fundo de renda fixa, um fundo de ações, um fundo de multimercados ou fundo cambiais. Depois disso, que foi definido o tipo de fundo que nós estamos falando, vai para um segundo nível. Ou seja, a gestão do fundo. Esses fundos são indexados? É um fundo ativo, né, que busca superar o benchmark? É um fundo de investimento no exterior? E aí, por fim, vem o terceiro nível, que é a estratégia do fundo. Então, qual é a estratégia desse fundo? Tá? Cada fundo ele tem uma definição sobre esses níveis, tá? Porém, eu aqui deixei apenas vagamente, né, como que é feita a classificação Ambima dentro dos fundos de investimento. Aí vem a marcação a mercado. Professor, o que é a marcação a mercado? Ele também é conhecido dentro de outros lugares que vocês estarão vendo, que é o apressamento. É onde você precifica, então, o fundo, as cotas desse fundo, diariamente, tá? É obrigatório ser feito isso. Ele é feito diariamente, onde ele é definido qual é o preço de mercado de uma cota de um determinado fundo. Para que serve isso? Justamente com o intuito de evitar a transferência de riqueza. Então, se vocês observarem se vocês têm fundo de investimento, vocês vão observar que diariamente é feita então a marcação ao mercado, que é justamente evitar a transferência de riqueza. E por fim, nós veremos sobre o limite de concentração de fundos, tá? Qual que é a questão do limite de concentração de fundos? Por que serve isso? Justamente, mais uma vez, mitigar, né, reduzir ou eliminar, né? Eliminar é difícil, mas reduzir mesmo os riscos de crédito e exposição da carteira. Então, uma instituição financeira, caso deseje adquirir fundos, né, ela pode ser proprietária, né, dessas cotas de no máximo 20% do fundo de investimento. Uma sociedade aberta, ela deve compor, né, ela deve obter no máximo 10% de um determinado fundo de investimento. Uma empresa não financeira fechada, no máximo 5%. E o caso da União, né, o governo ele não tem limites da quantidade que ele pode ter de concentração de fundos, tá? O que eu quero deixar para vocês, essa parte de fundos de investimento é algo mais decorado, tá? É algo mais assim que você tem que consultar para ver, porque nós estamos falando dos tipos de fundo, o que compõe cada fundo, qual que é a tributação sobre cada fundo, tá? Então ele é algo mais burocrático mesmo. Então nisso eu aconselho vocês
aproveitarem esse resumo que eu já tenho aqui, que ele já cai mesmo na prova, e verificar outros pontos novos, né, que todo ano vai alterando dentro da apostila, vocês observarem pontos novos, então, sobre essa parte de fundos de investimento, onde tem alguma alteração da Ambima em relação aos fundos de investimento. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, então, para estar tirando essas dúvidas, ok? Uma boa noite e até mais.